Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez iniciando a nossa live, com alegria em nosso coração por saber que Deus está presente conosco sempre. A palavra do Senhor sempre nos lembra que onde estaria dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Então nós cremos que estamos reunidos, no nome do Senhor, neste espaço virtual, em que o Senhor nos possibilita estar. E assim glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, e assim meditamos na sua palavra, e assim buscamos a vontade dele sendo revelada a nós, e assim buscamos a face do Senhor, colocamos a Ele os nossos pedidos, nossos problemas, nossas necessidades, juntos, para a glória e honra do nome do Senhor. A palavra do Senhor nos lembra, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele nos dá vida. É certo que, no caso aqui desse texto de Efésios, Paulo estava falando da vida eterna, da vida espiritual, que é a maior das bênçãos, a salvação em Jesus Cristo. Mas também é uma bênção quando nós lembramos que o Senhor nos dá vida, no sentido do fôlego de vida, da bênção de estarmos respirando, da bênção de podermos viver esse dia que estamos terminando, bênção de estarmos reunidos aqui. É uma grande bênção. Então eu quero iniciar com um momento de oração, de gratidão a Deus por este tempo que nós estamos tirando para cultuar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. E inicialmente, antes de mais nada, nós queremos Te louvar, Pai, pela vida que o Senhor nos dá. O Senhor nos deu vida, Pai. O Senhor nos dá vida, Senhor. Por isso nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos. Nós engrandecemos o Teu santo nome, reconhecemos, Senhor Deus, que o Senhor é o galardoador da vida. O Senhor é aquele que nos dá essa oportunidade maravilhosa de vivermos mais um dia, de termos aí mais uma oportunidade de fazer as coisas certas, de fazer as coisas boas, de sermos pessoas melhores, seres humanos melhores. Senhor, muito obrigado. Contempla, Senhor Deus, a sinceridade do nosso coração quando estamos iniciando mais este momento aqui, Senhor Deus, nessa live. Clamamos a Ti. Venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor Deus, ministrar a Tua vontade nas nossas vidas. Venha, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, trabalhar de uma forma especial para que cada vida, Senhor Deus, que estiver, Senhor Deus, ao vivo conosco ou que vai acessar esse vídeo depois, que todos, Senhor Deus, que tiverem acesso para esse vídeo, possam, Senhor Deus, ouvir a Tua voz de uma forma clara, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à palavra, antes lembrando sempre que toda vez que alguém assume o púlpito de uma igreja, ou numa live como essa, assume para ministrar a palavra do Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor. Na verdade, para todos nós que estaremos ouvindo, nós temos uma grande oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Então que possamos estar acolhendo essa palavra, possamos entender este momento tão precioso para nós, que é estarmos realmente ouvindo a revelação da vontade de Deus por meio dessa palavra. Amém, queridos? A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Leremos até o versículo 8. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Leremos até o versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer,
Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Amém, queridos? O texto que nós acabamos de ler é uma parábola. E sempre quando a gente ministra sobre parábolas, eu lembro de uma definição bem simples que nós sempre apresentamos quando falamos de parábolas. Que diz respeito a essas histórias que Jesus conta, nos seus ensinos, nós dizemos: parábolas são histórias simples com verdades profundas. E Jesus, ele usou essas histórias simples com verdades profundas muitas vezes, sempre com o propósito de estar ensinando, sempre com o propósito de estar ministrando alguma verdade, apresentar lições, que a princípio era possível que as pessoas teriam dificuldade de compreender a profundidade daquilo que ele estava querendo ensinar. E por isso mesmo, ali então Jesus, ele inventa, ele apresenta uma história bem simples, bem fácil, para que as pessoas ali pudessem entender. E Jesus aqui mais uma vez estava ensinando, as pessoas agora por meio dessas parábolas. E um dos temas mais frequentes nos ensinos de Jesus, não somente nas parábolas, mas nos discursos de Jesus, nas pregações de Jesus, no Sermão do Monte, por exemplo, é um dos temas mais recorrentes nos ensinos de Jesus, ou seja, uma das preocupações mais importantes que Jesus tinha, que os seus discípulos precisavam aprender, que as multidões que seguiam ele precisavam entender exatamente sobre a oração. E essa parábola, essa história simples com verdades profundas, também aqui Jesus está querendo ensinar sobre a oração. E por isso o texto já deixa bem claro isso logo no versículo 1, quando diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração, ela não pode ser somente um evento esporádico na vida do servo de Deus. O servo de Deus que de fato quer ter uma vida de comunhão com o Senhor, ele tem uma vida de oração. Não só um momento, não só por uma circunstância adversa, não só por causa de um problema que ele está enfrentando, mas porque ele quer ter comunhão com Deus, porque ele quer de fato agradar a Deus, que de fato é discípulo de Jesus, que de fato é alguém que está disposto a seguir a Jesus. Então essa pessoa tem uma vida de oração. Não é só um momento de oração, um momento de oração por causa de uma circunstância adversa, mas é uma vida de oração. Por isso que o texto diz, Jesus propõe essa parábola porque para ensinar que a oração deve ser sempre. Lá o apóstolo Paulo está dizendo em uma de suas cartas: orai sem cessar. É uma vida de oração.
Como também, irmãos e irmãs, aqui logo no início, quando se fala da motivação, da intenção de Jesus para ensinar essa parábola sobre oração, o texto fala sobre o dever de orar sempre e o dever de orar sempre sem esmorecer. Esmorecer aqui traz a ideia do desanimar, do desistir, não é? E exatamente, queridos, essa com certeza deve sim ser a nossa preocupação com a nossa vida espiritual, porque as circunstâncias são muito difíceis. As circunstâncias que nós vivemos especificamente nesse tempo de pandemia são muito difíceis. É certo que as circunstâncias, a vida do servo de Deus, tão somente porque é um servo de Deus, normalmente não é fácil. É certo que as adversidades vão acontecer na vida de qualquer pessoa. As nuvens carregadas, trazendo chuvas, trazendo tempestades, elas vêm sobre os justos e também sobre os injustos, sobre todo mundo. Aquelas pessoas que estão navegando, lembra daquela história que Jesus lá repreendeu a tempestade? Aqui não é só um acontecimento, é para nos mostrar claramente que as adversidades simbolizadas naquela tempestade, elas vêm sobre todos, sobre a humanidade inteira. E por isso que essa pandemia, esse vírus, não escolhe assim, especificamente a crença da pessoa. Eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu não vou pegar esse vírus. Vai estar lá escrito na minha testa, eu sou servo de Deus, e o vírus vai identificar ali. Não, a coisa não funciona assim. As tempestades vêm sobre todos, os problemas vêm sobre todos, sobre homens e mulheres, servos de Deus, servas de Deus, como também aquela pessoa que nunca foi na igreja, sobre diferentes religiões, sobre os ateus, enfim, independente do credo da pessoa, se a pessoa professa alguma fé, se a pessoa confessa Jesus como Senhor ou Salvador ou não, independente de qualquer coisa, as situações acontecem na nossa vida e nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir por causa dessas circunstâncias adversas que surgem na nossa vida. E quantas pessoas desistem? Quantas pessoas desanimam? Incluem nessas adversidades, inclusive, as tentações, as oferendas que o diabo nos apresenta a todo mundo, constantemente. Quantas pessoas esmorecem por causa do pecado? Mas também quantas pessoas esmorecem porque o tempo vai passando e vai passando, não se resolve. E o tempo vai passando e a coisa não acontece da forma que a gente gostaria que acontecesse. Por isso Jesus aqui apresenta essa parábola para ensinar sobre o dever de orar sempre e o dever de não e para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos esmorecer, para que nós não venhamos desistir. E a história é muito simples. A história aqui é de um juiz iníquo, ou seja, um juiz corrupto, um juiz que e aqui deixa bem claro um juiz que não temia Deus, a característica desse juiz que Jesus assim apresenta nessa história. Um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Corrupto, sem valores, sem princípios, alguém completamente fora do padrão do cidadão de bem, uma pessoa correta, honesta, e sim é possível nos tempos de Jesus e nos nossos tempos também, né? Esse mau caratismo, essas pessoas sem valores, que não temem a Deus, mas também, aqui o texto fala, não respeita as pessoas,
não existe só lá no proletariado, nas classes mais sociais, com maiores dificuldades financeiras, né? Na verdade, nós estamos vendo na televisão, recentemente, inclusive, um juiz foi flagrado exatamente nessa circunstância, um desembargador, para que nós possamos entender claramente que essa postura, né, pode existir com qualquer pessoa, e Jesus aqui apresenta um juiz. E não somente isso, esse juiz existia lá, e também nessa história conta-se que existia uma viúva naquela mesma cidade. E a viúva, que entendamos, quando Jesus, nas suas histórias normalmente, a palavra de Deus geralmente, quando apresenta a figura de uma viúva, como também se fosse de um órfão, não é simplesmente para dizer uma mulher que perdeu o marido. É mais do que isso. Aqui, essa personagem, essa figura da viúva, Jesus identificar especificamente um tipo específico de pessoas necessitadas. E essas necessidades podem ser N motivos, por N motivos. Podem pensar em qualquer coisa, em qualquer situação. Às vezes tem pessoas ricas, mas que são necessitadas. São necessitadas de carinho, de atenção, de relacionamentos saudáveis, um casamento feliz, não é verdade? Estão passando por crises, problemas espirituais, necessidades. Então tem necessidades econômicas, financeiras, mas também tem necessidades espirituais, tem necessidades emocionais, crises de várias formas, problemas, situações vindas às vezes de trauma que as pessoas trazem desde a infância, quantas vezes, não é? Necessidades por causa de relacionamentos que estão se rompendo ou estão rompidos, e tantas situações. A viúva, que simboliza pessoas com algum tipo de necessidade, seja que necessidade for. E Jesus aqui conta que essa viúva apresentava essa situação para que esse juiz julgasse a sua causa. O texto diz: havia uma viúva, versículo 3, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa, julga minha causa. E o texto diz, versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender, mas o texto continua dizendo: bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, mas como essa viúva me importuna. Aqui, para dizer claramente, essa ideia do importunar aqui era como o juiz identificava. Simplesmente o fato de que aquela pessoa com necessidade estava lá indo até ele todos os dias. Todos os dias: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, eu estou precisando. Alguém com necessidade, alguém com uma causa, alguém com um problema, alguém com uma situação complicada, que precisava que esse juiz resolvesse. E simplesmente, Jesus, nessa história, Jesus apresenta dessa forma: ele resolve julgar a causa dessa mulher, não porque ele tinha bons princípios, nada disso, mas por causa da importunação, porque aquela mulher estava indo lá todos os dias. Foi um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, um mês, 2 meses, 1 ano, não se fala quanto tempo, mas fala que ela importunava de tanto que ela ia lá pedir dia após dia. Essa era a história que Jesus apresentou. Essa foi a parábola. O juiz atendeu o pedido daquela mulher porque ela importunava muito. E aí vem as lições. E aí vem então lembra, parábolas são histórias simples com verdades profundas. E aí vem as verdades, essas que nós já apresentamos, mas nas palavras de Jesus,
Primeiro, no versículo 6, quando diz: considerai no que diz esse juiz iníquo. Considerai, estejam atentos ao que esse Jesus disse, ao que esse juiz disse nessa parábola. E continua dizendo: não fará Deus também justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Aqui nós temos uma situação, querido, que é muito importante, quando o texto fala aqui que Jesus identifica que esses escolhidos, você, nós que nos identificamos como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós não temos que simplesmente orar por um momento. Essa aqui é a ideia, quando Jesus fala aqui, que a ele clama dia e noite. Não é só por um momento, não é só quando eu vou na igreja, não é só quando eu acordo e eu me acostumei, lá quando eu era criança, a minha mãe me ensinou, ou meu pai me ensinou, e aí eu aprendi que eu tenho que orar todo dia que eu acordo. Ou não é só naquele momento à noite, que lá na escola dominical, a minha professora, de que quando eu era criança ainda me ensinou que eu tenho que orar quando eu vou dormir. Não é só isso, é muito mais do que isso. Volto a dizer, quando Jesus aqui apresenta essa ideia, que a ele clamam dia e noite, traz a ideia de uma vida de oração. Traz a ideia de aquela ideia do apóstolo Paulo, do orar sem cessar. Sobre aquela ideia que lá no início, lá, o texto bíblico já fala, sobre o dever de orar sempre. E queridos, essa é uma lição preciosa que nós temos que bater muito aqui hoje sobre isso. Porque vivemos um tempo de pandemia. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo complicado, onde tantas pessoas que às vezes que nós conhecemos estão doentes, estão perecendo, estão desesperadas, famílias inteiras estão tristes, abatidas por situações que estão acontecendo, isso por causa da pandemia, mas também por causa de crise financeira, problemas na economia e tantas situações. Mas aqui Jesus apresenta uma realidade que nós, como servos de Deus, Ele aqui não espera que outras pessoas que não conhecem Deus, que não vivem na presença do Senhor, que não têm comunhão com Deus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não esperam que essas pessoas tenham uma vida de oração. Mas, quando Ele diz que aos seus escolhidos, espera-se que destes homens e mulheres que se identificam como servos de Deus, que esses tenham uma vida de oração, que clamam dia e noite. Na prática, na verdade, não quer dizer que nós temos que sair como loucos. Estou lá no ônibus, lá indo para o trabalho, estou lá clamando, lá gritando, lá dentro do ônibus. Não necessariamente dessa forma. Não quer dizer que eu estou lá na praia com os amigos no final de semana, no sábado estou lá e não. E aí ao invés de estar aproveitando, eu estou lá gritando, clamando. Não é dessa forma. Mas a lógica é estar em sintonia com Deus. É estar com compromisso com Deus. É estar de fato tendo uma vida que os nossos valores, os nossos princípios estão sintonizados com os valores, os princípios do reino de Deus e estamos ligados no trono da graça. Orar sem cessar é isso. E clamar dia e noite é isso. É ter uma vida de oração, é estar em comunhão com Deus onde nós estamos. Estar em comunhão com Deus significa que o Espírito Santo de Deus está em nós e nós estamos ligados. A ideia de estar ligado. Clamam dia e noite. Aqui, queridos, é uma chave para entendermos essa parábola. A
aqui está no versículo, já na parte final do versículo 8, quando Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Porque tem a ver com a fé, que é absolutamente um elemento fundamental para a oração. A fé. O autor de Hebreus já dizia, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Já Tiago diz que aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, levada pelo vento, e vai para lá e vai para cá e não chega a lugar nenhum. Sem fé é absolutamente impossível ter essa vida de oração. Sem fé é absolutamente impossível estarmos de fato tendo eficácia nas nossas orações. É um elemento essencial, é um elemento fundamental. E aí, queridos, a fé, ela tem essa dimensão sobrenatural. A fé é uma coisa essencialmente espiritual. Preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter uma vida de oração para que eu venha entender esse negócio de fé. Preciso sentir Deus na minha vida, eu preciso sentir o toque do Espírito Santo na minha vida para que eu venha entender esse negócio chamado fé. Porque algumas pessoas identificam o que muitas vezes algumas pessoas indicam como fé, não é. Às vezes é aquele conhecimento intelectual da existência de Deus, aquele conhecimento intelectual da obra de Jesus na cruz do Calvário, da história de Jesus, ou dos textos bíblicos. É simplesmente um conhecimento intelectual, não basta. Fé não é isso. Fé não é saber racionalmente que Deus existe. Como também fé não é a ideia da tradição cristã simplesmente, que eu trago na minha família, com aquela lógica que o meu pai é crente, é da igreja, então eu sou também. E aí eu vivo na igreja porque o meu pai me levou para a igreja e simplesmente eu vou também. Essa fé verdadeira não é a fé dos nossos pais tão somente. Eu tenho que ter a minha fé, a minha experiência com Deus. É também a fé dos meus pais se eles tiverem experiência com Deus. Mas eu preciso ter a minha própria experiência com Deus, eu preciso vivenciar esse negócio a mais, esse negócio espiritual, de sentir Deus na nossa vida. Fé também não é aquele negócio que a gente precisa só de vez em quando. Estou precisando de um emprego, aí eu vou na igreja, vou lá no altar, vou na corrente de oração, lá naquela igreja que faz campanhas de oração, e vou lá 7 semanas, lá, corrente de prosperidade, sei lá, alguma coisa assim. É muito mais do que isso. A fé, ela tem que sair daqui e vir para cá, para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, para a nossa experiência com Deus, para a nossa vida com Deus. E é disso que Jesus está dizendo quando ele pergunta: quando ele vier, achará fé na terra? Então são esses dois elementos aqui que Jesus quer enfatizar muito. A ideia da perseverança, da persistência, de ter uma vida de oração, e a ideia da fé como elemento chave, fundamental, essencial para que nós venhamos não somente conseguir as bênçãos que nós precisamos, mas para que nós possamos ter comunhão com Deus. A maior bênção da oração,
Não é eu estar recebendo alguma coisa porque Deus ouviu minha oração, mas a maior bênção da oração é ter Deus na nossa vida, é estar em comunhão com Deus, é apresentar não somente os nossos problemas, mas a nossa vida, não somente as nossas lutas, mas as nossas alegrias, os nossos sentimentos. E muitas vezes sentimento, puxa, quantas vezes no Salmo a gente até se assusta alguns termos, parece que o cara lá, servo de Deus, o salmista, está lá revoltado com Deus. Até quando, Senhor? Parece que o Senhor se esqueceu de mim, e coisas desse tipo. Porque oração é isso, oração é apresentar os nossos sentimentos. E algumas vezes nós vamos estar muito felizes com Deus, e outras vezes nós vamos estar frustrados. Vamos estar tristes, vamos estar quase sem esperança. Mas aqui que Jesus ensina independente de como você esteja, tem que continuar orando, clamando dia e noite, tem que continuar mantendo a sua fé. Porque as circunstâncias não podem nos abater, as circunstâncias não podem nos abalar, as circunstâncias não podem nos fazer desistir. E essa viúva que simboliza que ou qualquer necessidade que alguém possa ter nessa vida, essa viúva aqui simboliza as nossas vidas. Essa causa que ela apresenta, esse juiz, é a causa que nós apresentamos, as nossas causas, os nossos pedidos de oração que nós colocamos diante de Deus todos os dias. Querido, receba essa palavra no seu coração nessa noite. Entenda o propósito que Deus tem para trazer essa palavra para a nossa vida nessa noite, né? Nós precisamos bater sempre nessa tecla, orar. Oração é a nossa respiração. Oração é a nossa base. Oração é aquilo que deve continuar nos levando a caminhar. É a nossa comunhão com Deus. E não temos como seguir sem essa comunhão com Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai de amor, nós queremos neste momento colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, cada um dos teus filhos e filhas, e eu me incluo, Senhor Deus, que está participando desta live. Por misericórdia, Senhor Deus, as nossas necessidades são muitas, Pai, como a daquela viúva, Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a orar sempre e não esmorecer, Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, e nos faça entender essa palavra dessa noite. Uma palavra, Senhor Deus, desafiadora, porque traz a ideia do clamar dia e noite. Porque nos desafia, Pai, a termos essa fé inabalável. E ao mesmo tempo essa fé constante, que independe de circunstâncias. Senhor, nos inspire, Senhor. Nos direcione, Senhor, nos capacite. Mova em nosso coração, especialmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Por misericórdia, nós clamamos a Ti. Venha, Senhor Deus, nos capacitar. Venha nos instruir, venha nos dirigir, Senhor Deus. Venha se revelar a nós, toque em nosso coração, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos permanecer inabaláveis na Tua presença, mesmo diante das dificuldades, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos à nossa sessão abraços. Um abraço a você que está conosco nesta noite. Anotamos alguns nomes aqui. Um abraço para a irmã Idalice, para Simone, para Carmen, para Valticeia, para o Luiz, para Carol, para Miriam, para o Paulo Barbosa, para Giovana, para o Fábio, para Tereza, para Sônia. Um abraço para a Poliana, para a Eliana. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha, para a Sheila. Um abraço para o Felipe, para a irmã Penha, para a Adriana, para a Rosa, para a Rayara, lá de Colatina. Um abraço para o Edson. Um abraço para a Márcia, para o Vantuir. Um abraço também para a Graciele, para o Manel, para o Noel. Um abraço para a Maria Luzi,
lá em Conceição da Barra. Um abraço para Leni, para Alexandre, para Leudite, para José Carlos, para Rosângela, para o Naldo, enfim, para todas aquelas pessoas que estão ao vivo conosco. Deus abençoe sua vida. Que bênção você estar conosco hoje. Começando a segunda-feira de trabalho, mas assim, terminando essa segunda-feira aqui firme na presença do Senhor, nesta live. Também quero mandar um abraço para aquelas pessoas que acessam esse vídeo depois das nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Muitos, inclusive, compartilham, acessam, assistem e compartilham. Lembro do Adilson, por exemplo, lembro da Marcelene, da Josiane, tantas pessoas, né? Deus abençoe, né, a sua vida de uma forma especial. A Miriam, vamos às nossas orações. Miriam pede para mandar abraços para os nossos irmãos Valdeci e Léo. Eles estão sempre vendo as lives depois, já tá vendo? Dá um abraço para Valdeci e para o Léo, né? Muito oportuno, viu, Miriam, a sua observação, né? Então, assim como eu mandei um abraço para Marcelene, mandei um abraço para Dilson e outros, também para Valdeci e para o Léo, lá no interior de Minas, né? Deus abençoe vocês assim poderosamente. Também um abraço, agora as orações, né? Simone pede oração para Yasmin e para a família dela. A Tereza pede oração pelo Fábio. A Leni e o Alexandre pede oração para Maria Nunes, que vai se submeter a uma cirurgia. E a Rosângela agradece as orações pelo Olegário. Ele recebeu alta hoje, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. E vamos continuar orando pela sua irmã, que ainda está internada. É a irmã do Olegário, não é isso, Rosângela? Agora, no final aqui, Leni fez mais um pedido de oração. Agradeço também a Deus pela vida do Max Sander e Dona Catarina, que estão fazendo aniversário hoje. Que Deus cubra essas vidas, né? As suas bênçãos. Então, vamos estar agradecendo também. Amém, queridos? Vamos orar então. Fechemos nossos olhos. Queremos, Senhor Deus, te louvar, Senhor Deus da glória, por essas vidas, Senhor Deus, que estão fazendo aniversário hoje. Muito obrigado. Também, Senhor Deus da glória, queremos te louvar pelas respostas que temos recebido às nossas orações, como no caso do Olegário, Senhor Deus. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando. Hoje também Thalita compartilhou do Joel, que nós temos orado sempre, que ele está bem melhor. Quero te louvar por isso. Quero continuar pedindo, Pai, pela irmã do Olegário, Senhor. Continuar, Senhor Deus, pedindo continuar pedindo, Senhor Deus, pela pastora Marlene. Continuar, Senhor Deus, pedindo pelo Rafael. Quero continuar pedindo e pedir também pela Maria. Pedir pelo Fábio, Senhor. Clama ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, essas vidas. Cura-os, Pai. Liberta-os, Pai. Ministra a bênção do Senhor sobre eles, Senhor. Sobre essas pessoas, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome. Também quero clamar a Ti, Senhor Deus, por esses que estão nas UTIs. Temos orado todos os dias e insistentemente, assim como a Tua palavra nos fala nesta noite. Clamar dia e noite, continuar pedindo, não desistimos de orar, Pai. Venha abençoar estes que estão nas UTIs, Pai, dos hospitais de todo o Brasil. Clamamos a Ti também, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, a economia do nosso país, os nossos governantes, os cientistas, os moradores de rua. Deus, quero colocar todos esses pedidos nas Tuas mãos, crendo, Pai, que o Senhor tem sempre o melhor para todos nós. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Queremos, antes de terminar, lembrar que alguns avisos, né? Na terça-feira, amanhã, não teremos as nossas lives. Nós temos live todos os dias, mas infelizmente amanhã não teremos. Nós precisamos reunir a clã, que é um grupo de líderes da nossa igreja,
porque temos alguns assuntos a serem tratados. Hoje, inclusive, eu coloquei um dos assuntos nos grupos de WhatsApp da igreja para que eles possam opinar, né? E a Clã com certeza está atenta à opinião da igreja no que diz respeito às decisões que nós temos que tomar. Então amanhã, somente amanhã, não teremos a nossa live. Às 8 horas da noite teremos a reunião da Clã, né? Na quarta-feira retomamos normalmente as nossas reuniões. Eu digo só amanhã, mas não é só amanhã não. Amanhã não teremos a live, na sexta-feira também não. Só que na sexta-feira o convite é para que você, todos nós, estejamos assistindo à vigília e participando da vigília de oração regional que estará acontecendo, assim como no mês passado, a última sexta-feira do mês passado, vai repetir também esse mês, né? E foi uma bênção, e eu tenho certeza que na sexta-feira também vai ser, mais para frente, chegando, a gente vai estar renovando esse convite, né? Mas especialmente lembrar que amanhã não teremos a nossa live, retornaremos na quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Queridos, um abraço a todos, Deus abençoe a todos, tenhamos uma noite abençoada, fiquem com Deus.